Então, boa noite, pessoal. Iniciando aí a segunda parte da aula, a gente já comentou sobre o que é carga, né? Como que ela aparece aí na natureza. E a gente já falou sobre os principais princípios da eletrização, que é o da atração e repulsão e o da conservação de carga, e que carga antes é igual a carga depois. Lembrando que a carga do sistema, né? Não é só de um corpo, não é só do outro, tem que ser do sistema como um todo. Beleza, aí feito isso, bora lá, ó. Antes, para eu não passar isso de lá junto no contato, que geralmente é lá que a gente vai precisar, eu já vou passar aqui, ó, a diferença entre ser um condutor. Então, a diferença entre ser condutor, dentro ainda de processos, tá? E isolante. Muito bem, seguinte, ó. Não é a diferença, um pode ficar carregado, o outro não. Não tem nada a ver com isso daí, tá? A diferença está na facilidade de movimentação ali dentro. Então, aqui eu vou até voltar ali em cima, que a gente vai ter que colocar algumas frasezinhas para você não marcar aquelas famosas pegadinhas. Mas lembra que pegadinha, na verdade, é só um erro de conceito, né? Que ele pode colocar e você, sem querer, ali caiu na dele, né? Mas assim, ó, quem tem mais liberdade para se movimentar dentro de um corpo são os elétrons, né? Porque o elétron já fica ali na camada mais externa, o núcleo já tem aquela força nuclear forte, então já é mais difícil de você arrancar partículas do núcleo. Pode arrancar? Pode, mas aí você vai ter uma fissão nuclear, aí já tem liberação de muito mais energia, você já muda o elemento químico, aí já nem faz mais parte desse contexto, tá? Então, quando a gente fala em eletricidade, ó, o próprio nome já te ajuda, né? Elétrica vem de elétron se movimentando, tá? Então, a gente vai colocar aí de fato, né, os elétrons se movimentando. Mas enfim, ó, lembra que a gente comentou do corpo positivo, do corpo negativo, tá? Se você quiser anotar, agora é um momento legal. Se um cara ele é negativo, se um cara é menos, o que eu posso afirmar sobre ele? Que ele tem mais elétrons que prótons, sim ou não? Sim, então se um cara é negativo é porque ele tem um excesso de elétrons. Tá correta essa frase? Tá, então se o cara é negativo, ele tem um excesso de elétrons. Eu posso falar que o cara negativo tem uma falta de prótons? Posso, sem problema algum. Um excesso de elétrons ou uma falta de prótons são sinônimos. Professor, peraí, eu já ouvi que não pode. Ô criatura, você não pode falar que ele recebeu ou que ele perdeu prótons, mas você pode usar as palavras que falam que é mais ou que é menos, né? Então, o cara é negativo, excesso de elétrons, ok. Falta de prótons, ok também. Só que o cara negativo, você fala o seguinte dele, que ele recebeu elétrons. Pronto, acabou aí. Eu não posso falar que ele perdeu prótons, porque o próton, né, não é arrancado do núcleo para que você tenha essa eletricidade. Então, excesso de elétrons, falta de prótons ou que ele ganhou elétrons para ter aquele excesso. Essas três estão perfeitamente corretas. Então vai lá, você agora fala as frases do positivo. Todas elas, as três. Por que um cara é positivo? Porque ele tem falta de elétrons, pode ser? Pode, isso é mais fácil, né? Porque ele tem excesso de prótons, pode? Pode, sem problema algum, ele tem excesso de prótons. Mas por que ele tem um excesso de prótons? Porque ele ganhou prótons? Não, porque ele perdeu elétrons. Tudo bem? Então você pode usar as palavras falta, excesso de prótons sem problema algum. Você só não pode falar que ele perdeu ou que recebeu prótons. É sempre elétrons que geram essa eletricidade. Fechou? Combinado? Então tá. Ó, o que é um cara isolante? Um cara isolante é aquele que tem uma facilidade, ou vou colocar mais fácil, ó, uma alta mobilidade eletrônica. Você vê esse nome que bonito? Ó, eletrônica, vem do quê? De elétrons, né? Elétrons se movimentando. Então, o condutor, o elétron, ele pode se movimentar com mais facilidade ali dentro dele.
gente vai até lembrar de um exemplo antigo, né? Que quando a gente falava da luz, a luz passando de um meio para o outro, como que a gente comentava, né? Ah, ela estava no ar, ela vai passar para a água. Beleza, então teve uma mudança de meio. Só que na água não é mais difícil? Sim, é mais difícil, mas ela consegue na água também. Não é? Então você tem essa mudança de dificuldade. Então estava bem fácil dela se propagar no ar, né? Basicamente as partículas estão bem afastadas. Ela passou para o meio que está mais junto, então ficou mais difícil a propagação. Aqui o caso de condutor e isolante vale a mesma analogia, tá? Ora é mais fácil no condutor, ora é mais difícil no isolante. Só que os dois podem ficar carregados, ok? Você pode ter condutor carregado e isolante carregado, sem problema algum, beleza? E o isolante tem uma baixa mobilidade eletrônica. Pronto. Beleza? Mas assim, ó, eu até vou comentar daqui a pouquinho, ninguém é condutor para sempre, ninguém é isolante para sempre, isso depende de vários fatores. Lembra do raio que eu tinha comentado, né? O raio que é a soma do relâmpago mais o trovão? Agora, nesse instante que você respira, o ar, ele é isolante. Ele é isolante. Só que a partir de certo campo elétrico, não existe essa palavra. Não existe, mas ela é muito boa para usar nesse momento. Essa isolância tem um certo campo elétrico que vence essa isolância, que faz com que agora eu force a passagem de carga. Então o ar que era isolante passa a ser condutor. Tá? Então isso de ser condutor e ser isolante é a famosa palavrinha, é relativo, né? E depende do campo elétrico que você está colocando ali naquela região. Mas tem materiais que têm mais facilidade por natureza ou menos facilidade por natureza. Tipo, compara o metal com a borracha, né? Não tem nem o que falar. Mas o que é importante que eu saiba aqui da diferença entre ser condutor e ser isolante? É que assim, ó, imagine que eu pegue duas esferinhas. Vou pegar idênticas, ó. A primeira, que está ali do lado esquerdo, ela é condutora. A segunda, ela é isolante. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou dar um jeito, tá? Vou colocar bem didático o desenho, de colocar algumas carguinhas ali dentro dela. Então, com uma seringa, né? Supondo, né? Com a seringa eu coloquei lá alguns elétrons. 1, 2, 3, 4 elétrons. E aqui 1, 2, 3, 4 elétrons. Então, a mesma quantidade. Só que, ó, a primeira esfera é condutora, metálica. A segunda esfera, ela é isolante. Pode ser de borracha, então. Beleza. Pergunta. Elas estão carregadas? Sim, estão carregadas. Só que daí, qual que é a diferença da primeira com a segunda? Com o passar do tempo, esse movimento é rápido, tá? Porque as carguinhas se movimentam com velocidade relativamente grande. Aí. É tipo você pensar, né? Aperta o interruptor e vê a luz acendendo, né? A carguinha passou lá, já bateu na camada de fósforo, já fez emitir luz. Então esse movimento ele é bem rápido. Mas vai passar aí um certo intervalozinho de tempo, ó. Tanto para a primeira quanto para a segunda. Que olha só, deixa eu pegar a esfera de novo. Vamos lá, vamos começar com a condutora. Ó. A gente não acabou de falar que carga de mesmo sinal sofre uma força de repulsão, de sinal oposto se atrai? Aqui, aonde você colocou, não tem carga de mesmo sinal? A tendência é elas se repelirem, né? Repulsão é se afastar. Então elas tendem a se afastar. Então, esse corpo aqui, ele vai continuar carregado, sim, só que a tendência, a estabilidade dele é deixar as cargas o mais afastado possível. Você, por noção lógica, porque as coisas não são de decorar, de você aprender. Por noção lógica, para onde que elas vão? Lembrando que ela não vai fazer um lançamento oblíquo e vai voar do corpo, né? Ela vai continuar ali dentro do corpo. Vai para o máximo que pode ir, que é onde? A superfície dele. Então, ó, elas vão se afastar o máximo que elas conseguirem. Continua carregado? Sim. Só que agora a carga se espalhou. Ela foi para onde? Para a superfície. Então, a primeira característica, na verdade, uma das mais importantes, quando você tem um condutor e ele está carregado, a carga vai para onde? A carga vai para a superfície. A carga vai para a superfície. Muito bem. Agora, e esse segundo aqui, ó? Você colocou carga nele, a carga está ali dentro dele e você esperou um certo tempo.
Sim? Sim. E aí? Agora eu vou olhar. Cadê aquela carga? Ela consegue se movimentar que nem no outro? Não. Ele continua carregado? Sim, sem problema algum. Só que a carga continua no mesmo lugar. Então, o isolante ele fica carregado aonde você colocou a carga. Ela não espalha. O condutor não, você colocou um elétronzinho só, tem um sobrando, né? Ele vai para onde? Ele vai para a superfície, né? Então ele quer ficar o mais longe possível. Ele se espalha aí na superfície, né? Mas lembrando que não é 4 elétrons, é assim, 4 trilhões de elétrons aí ficando na superfície. Beleza? Então a principal diferença é exatamente essa, aonde a carguinha fica. O condutor vai para a superfície, o isolante fica ali na onde você colocou. É uma eletrização local, se você quiser escrever.